Olá, boa noite. Espero que vocês tenham ido super bem nessa prova. E, para quem não me conhece, meu nome é Wendel Léo e vou comentar com vocês as questões sobre atendimento, hierarquia, autoridade, liderança, grupos de trabalho, relações públicas e humanas e gestão da qualidade. Nessa prova que vocês acabaram de fazer, havia uma expectativa muito grande de uma quantidade maior até de itens em relação a esses assuntos, embora tenham aparecido aí 8 questões sobre esses assuntos, aos quais vamos comentar agora. Então, na questão 51, dizia assim: assinale a alternativa incorreta quanto à ação a ser tomada pelo corpo gerencial da organização para um eficaz programa de relações com os funcionários. A letra A, a opção está correta, já que demonstra gestão participativa. Na letra A se fala assim: comunicar e explicitar a filosofia organizacional aos funcionários e solicitar deles sugestões e opiniões sobre assuntos do trabalho. A partir do momento que se solicita essas sugestões, demonstra gestão participativa. Esse item está correto. Letra B. Reter o processo decisório e o controle das atividades dos funcionários para obter maior disciplina e compromisso. Esse é o item incorreto. É a questão a ser marcada. Já que o processo decisório ele não deve ser retido e o controle ele não deve ser embasado em disciplina e compromisso, mas sim em resultados. Embora disciplina e compromisso faça parte, mas o foco tem que ser em resultados. A letra B, então, seria o item incorreto a ser marcado. Na letra C, disponibilizar local de trabalho que promova o bem-estar dos funcionários, sob o ponto de vista físico, e que proporcione proteção contra possíveis retaliações ou perseguições do ponto de vista psicológico. Item correto, né, já que o ambiente físico e psicológico ele deve ser propício para um eficaz programa de relacionamento com os usuários. Na letra D, responder às necessidades especiais e expectativas de cada funcionário, dando-lhe suporte e apoio para tanto. Questão correta também, já que os objetivos dos funcionários eles devem ser atendidos pelas organizações. Até comentei na sequência de aulas com as pessoas que puderam assistir a aula presencial, onde, na teoria, as organizações elas devem existir para atender às necessidades dos usuários e dos funcionários. E, em troca disso, os funcionários concederiam de volta os resultados melhores possíveis para as organizações. E na letra E, definir regras claras para lidar com a disciplina e a resolução de possíveis conflitos. Questão correta também, já que regras claras na resolução de conflitos impedem que esses conflitos se tornem cada vez maiores. Então, nessa questão 51, opção B de bola é a opção errada. Questão 52. No atendimento ao público, é possível a ocorrência de situações difíceis e alheias ao controle do atendente, que pode ocasionar conflito com a pessoa que está sendo atendido. A seguir, são citadas algumas ações que o atendente deve dominar. Julgue os itens e identifique aqueles que fazem parte do rol de boas práticas do atendimento ao público. E aí é para determinar qual é a quantidade de itens corretos. Então, primeiro item, mobilizar os seus recursos pessoais para enfrentar com serenidade públicos difíceis. Questão correta, né? Isso se a banca considerar os recursos pessoais do atendente como sendo as características psicológicas. Se a banca considerar que recursos pessoais do atendente são recursos materiais, aí esse item ficaria errado. Então, assim, eu colocaria correto, já que na ideia de recursos pessoais, pelo menos ao meu ver, fica subentendido as questões psicológicas, comportamentais do atendente. Item 2. Evitar o contato com esse tipo de público. Pô, se é um público de difícil relacionamento, né, já com situações alheias ao próprio atendente, evitar o contato vai piorar ainda mais o problema. Então, a 2 está errada. Item 3. Detectar as situações potencialmente delicadas e antecipar as ações. Correto. Vimos nas aulas também que um dos passos de qualidade no atendimento é a prospecção e a qualificação de clientes. E aí, prospectar e qualificar é justamente detectar as situações que podem acontecer durante o dia de trabalho. Questão correta. E o item 4. Sair de uma situação de crise, apresentando uma imagem ajustada pelo treinamento, o que devo fazer e o que devo evitar. Questão correta também, já que um dos elementos essenciais da qualidade no atendimento é o treinamento, com a antecipação daquilo que eu devo fazer e aquilo que eu devo evitar. Sendo assim, nós temos 3 itens corretos, o item 1, 3 e 4, o que dá a letra D como opção correta na resposta. Questão 53. Em contraposição aos ensinamentos da teoria clássica, Barnard, em 1971, desenvolveu uma teoria a respeito da autoridade que se baseia no consentimento dos subordinados. Ou seja, a pessoa obedece não pela legitimação da autoridade, mas decidindo entre as alternativas de obedecer ou não.
De acordo com a teoria da aceitação da autoridade, 4 condições precisam ocorrer simultaneamente para que o subordinado aceite uma ordem como autoritária. Com base no texto acima, julgue os itens a seguir e defina quais indicam condições que precisam ocorrer para que o subordinado aceite uma ordem como autoritária. Primeiro item. Quando o subordinado pode entender ou compreender a ordem. Segundo Barnard, uma das 4 condições é justamente essa. Para que a gente considere aquela ordem como autoritária, eu preciso entender que ordem é essa para que eu possa julgar. Então, primeiro item correto. Segundo item, quando o subordinado não julga a ordem incompatível com os objetivos da organização. Esse item também correto, né? A partir do momento que a ordem é incompatível com os objetivos da organização, é um dos outros critérios de Barnard em relação à aceitação da autoridade. 3. Quando o subordinado percebe que a ordem conflita com as suas prioridades e objetivos pessoais. Essa também é uma das preocupações de Barnard em relação à aceitação da autoridade. Se a gente percebe, né, que está conflitando com aquilo que a gente deseja pessoalmente, provavelmente nós não aceitaremos. E o item 4, quando é mental e fisicamente capaz de cumpri-la. Esse também é outro critério de Barnard. Os quatro itens correspondem a critérios desse autor em relação à aceitação da autoridade. Julgando esses itens agora. No item 2, há um cuidado que vocês com certeza tomaram durante a prova, que é no sentido da interpretação. O item 2 fala assim, quando o subordinado não julga a ordem incompatível com os objetivos da organização, e depois 3, quando o subordinado percebe que a ordem conflita com as suas prioridades e objetivos pessoais. Então, assim, quando nós não julgamos incompatível, o item 2 correto, nós aceitamos a autoridade. Agora, no item 3, quando a gente percebe que a ordem conflita com as nossas prioridades, nós não aceitamos. Então, por uma troca de verbos entre o item 2 e o item 3, podendo levar vocês a uma confusão, a banca tentou pegá-los. Mas, então, o item 3 é o único item errado. Sendo assim, temos 3 itens corretos, item 1, 2 e 4, o que dá como resposta correta a opção D. Questão 54. O modo como o grupo se comporta afeta o seu desempenho. Fatores como o estabelecimento de objetivos, a comunicação interpessoal e as normas tácitas de conduta influenciam a eficiência dos grupos de trabalho. Assinale a alternativa correta em relação ao tema. Letra A. O grupo de trabalho eficiente se caracteriza por uma comunicação interpessoal padronizada e restrita. Já está errado, né? Se eu tenho pessoas trabalhando no mesmo grupo, essa comunicação ela tem que ser aberta, né? E tem que ter autonomia entre as pessoas, no sentido do bom senso, no sentido do respeito, mas de conseguirem se comunicar colocando suas próprias opiniões, não de forma padronizada. Letra B. É comum, em grupos de trabalho, a ocorrência de dúvidas ou ansiedade pelo fato da informação não ser transmitida de modo suficiente. Questão correta, né? A falha de informações, a falha e a falta de informações pode levar à ansiedade e dúvidas dos membros. Letra B, correta. Letra C. Quando o detentor da informação a associa a informação ao poder e guarda para si próprio o máximo de conhecimento. Aumenta o seu poder. Isto causa aumento do contato afetivo com o grupo e a maior cooperação. Essa opção C é errada, né? A omissão de informações é uma barreira ou um ruído na comunicação. Essa letra C, ela ainda houve um erro de digitação. Por incrível que pareça, as bancas no Brasil ainda são capazes de lançar uma prova sem, no mínimo, revisar erros de digitação. Na letra C, nós temos esse erro entre a primeira e a segunda linha, né? Quando o detentor da informação a associa informação ao poder, fica confusa. Né? Não falaria a vocês que é uma questão que cabe recurso passível de anulação, mesmo porque o item, né, a ser respondido é a letra B de bola. Mas isso mostra, mais uma vez, como a gente tem que exigir cada vez mais com que as bancas se profissionalizem. Letra D. As pessoas se interessam em colocar em prática uma decisão quando estão envolvidas exclusivamente na execução de tarefas, deixando o estabelecimento de objetivos para grupos hierarquicamente superiores. Letra D, errada, né? O interesse em colocar em prática uma decisão é influenciado pelo grau de empowerment atribuído aos elementos do grupo. O que é o empowerment? O empoderamento, delegar algumas responsabilidades e alguma autonomia. Letra E. Existe um método universal de se criar grupos eficientes de trabalho, que, quando seguido, alinha as expectativas e os desejos dos integrantes do grupo. Questão também errada, né? Não existem métodos universais de eficiência em grupos. Né, ainda mais quando a maioria dos seus membros possuem desejos e expectativas pessoais diferentes. Né, não temos como generalizar, né, comportamentos de grupo e métodos universais de eficiência que dariam certo com todos.
Questão 55. Um dos aspectos relevantes da gestão da qualidade em uma organização é a QVT, Qualidade de Vida no Trabalho. Assinale a alternativa incorreta em relação ao tema. Um comentário em relação a essa questão. Em todas as provas, gestão da qualidade trata das ferramentas criadas na Toyota, diagrama de Ishikawa, enfim, todas as ferramentas que nasceram justamente nesse contexto. Pela primeira vez, uma banca mistura gestão da qualidade com RH. Né? Embora qualidade de vida no trabalho, diminuição do estresse, melhora das condições de trabalho, óbvio que vão permitir uma maior qualidade nas ações de um profissional. Mas não era o que se esperava como uma questão na prova. Mas vamos lá. As organizações investem em QVT, qualidade de vida no trabalho, porque custa mais barato buscar alternativas preventivas para melhorar a vida do trabalhador. Questão correta, né? A partir do momento que uma empresa previne problemas, sai muito mais barato do que lidar depois com o absenteísmo ou o turnover de funcionários. Letra B. Sobrecarga de trabalho, estresse e pressão excessiva são fatores que causam risco à saúde do trabalhador. Perfeitamente correto. A partir do momento que as pessoas estão sobrecarregadas, elas tendem a faltar ou se atrasar ao trabalho, em função de problemas na saúde. Letra C. Os riscos à saúde no trabalho podem ser oriundos das atitudes do indivíduo ou do ambiente de trabalho. Correto também. Letra D. Um estilo de gestão mais participativo contribui para a redução do risco à saúde do trabalhador. Também correto, que favorece a comunicação. E com a comunicação aberta, nós tendemos a ter menos problemas de saúde em função de menos estresse. E letra E. Perdão. Grupos de trabalho com alto grau de ansiedade contribuem para um maior grau de qualidade de vida no trabalho, na organização e alcançam mais rapidamente os seus objetivos. Letra E, item errado, né? Com alto grau de ansiedade, jamais se contribuirá para alcançar mais rapidamente os objetivos. Só vai atrapalhar. Questão 56. Julgue os itens a seguir em relação a tarefas críticas da liderança. E aí mais uma questão para a gente colocar qual é o número de itens corretos. Perdão, gente. Primeiro item, definir a missão e o papel na organização. Esse item está correto. A partir do momento que se define a missão e o papel da organização, embora isso seja definido pelo planejamento estratégico, mas as pessoas é quem vão executar essa missão e esse papel. E aí, sem uma liderança adequada, aquilo que foi definido no planejamento não vingará. Item 2, decidir sobre os meios necessários para obter os fins organizacionais desejados. Item correto também, já que os meios necessários dependem, em parte, das pessoas, né, e de como elas atuarão. Item 3, defender a integridade da organização. Item também correto. Né, defender a integridade na organização é papel das pessoas que serão influenciadas pela liderança. Item 4, resolução de conflitos internos. Questão também correta, já que a resolução de conflitos internos depende do tipo de liderança que será exercido. E aí nós vimos, no decorrer das aulas, os tipos de liderança: situacional, transformacional, transacional. Então, total de itens corretos, 4 itens, letra E. Questão 57. A política de qualidade envolve decisões fundamentais para o funcionamento da organização. Em geral, essas decisões, entre outras, referem-se: letra A, a utilização da qualidade como um conjunto de técnicas específicas de avaliação de produtos e processos. Questão correta. Embora a palavra produtos, dentro do item A, poderia ter levado vocês a pensar em produto acabado, vão pensar em produto como a etapa final de um processo. Relembrando as etapas de um processo. Todo processo organizacional é um conjunto de entradas ou inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando o output, que é a saída do processo, o produto de um processo. Esse output entregue ao mercado vai gerar um feedback. Esse feedback, que é a opinião de quem consome, vai gerar uma retroalimentação de volta à empresa para que ela reorganize o seu processo e dê início novamente. Considerando o produto como output, letra A, correta. Letra B, há um conjunto de normas, métodos e procedimentos baseados nos costumes e transmitidos oralmente, cujo acesso deve ser garantido a todos. A letra B ficaria correta também. O problema é que tem lá transmitidos oralmente, como quase que colocando uma condição apenas oral. Não se fala o apenas, mas é uma definição. Entre a A e a B, a A, considerando o produto como output, mais correta que a B, onde se coloca o oralmente. Letra C, a prioridade aos recursos, às situações e aos pontos mais críticos da organização em relação à produção da qualidade. No caso aí a letra C é errada, né? A qualidade foca a melhoria contínua e não aos pontos mais críticos.
não se resolve apenas as questões dos pontos críticos na qualidade, mas sim se melhora gradualmente toda a organização, um pouco a cada dia. Letra D, a definição de uma noção limitada de perda, expurgando os desperdícios e a inadequação do produto ao uso. Letra D também é errada, né? Uma noção limitada de perda como referência de decisões sobre qualidade não seria viável, né? Impediria processos de melhorias contínuas. Letra E, a prioridade é a gestão financeira nas decisões da organização, independentemente do momento. Errado, né? Na qualidade não se prioriza a gestão financeira, se prioriza a qualidade ao máximo possível. As questões financeiras e outros tipos de questões ficam em segundo plano. E se fosse para ser levado em consideração a questão financeira, já teria um outro erro no enunciado falando independentemente do momento. Teria que depender do momento. Então, questão 57, provavelmente vocês poderiam ter ficado na dúvida entre a letra A e a letra B. Considero correta a letra A. Questão 58. A questão 58 é daquele assunto sobre uso de equipamentos no escritório. Então, assinale a alternativa incorreta em relação às boas práticas para a otimização de recursos no uso de equipamentos no escritório. Essa questão, enfim, não há uma fundamentação teórica sobre o uso de equipamentos no escritório. Vocês devem levar em consideração o bom senso. Então, vamos analisar os itens. Letra A. Configurar o fax para enviar os documentos recebidos diretamente para um arquivo de computador sem imprimi-los em papel. Isso é correto, né? Pensando em meio ambiente, pensando em não consumo de papel, a letra A seria uma otimização dos recursos disponíveis no escritório. Correto. Letra B. Guardar as resmas de papel que serão usadas nas copiadoras devidamente desembaladas em ambiente com alta taxa de umidade. Óbvio que esse é o item incorreto. A partir do momento que as resmas de papel são guardadas, desembaladas e com umidade, vão se perder prejuízo para a empresa. Esse é o item a ser marcado, letra B. C. Configurar os monitores de vídeo para desligar após certo tempo de inatividade, ao invés de manter ativo um protetor de tela. Item correto, né? A partir do momento que nós desligamos depois de inatividade, o consumo de energia é bem mais reduzido. Letra D. Usar a impressão em modo rascunho ou imprimir na configuração preto e branco, se o documento a ser impresso ainda não é o definitivo para distribuição. Correto também, né? Imprimindo em preto e branco se reduz custos, já que o cartucho colorido é mais caro, e imprimindo em modo rascunho antes da versão definitiva também leva a economia. E o último item, letra E, revisar os planos tarifários cobrados pelas empresas de telefonia periodicamente e propor readequações nos contratos que garantam a economia. Item correto, né? A partir do momento que se revisam, se confere com a empresa de telefonia e se fecha um acordo, você precisa conferir sempre se esse contrato está sendo executado e conferir também periodicamente em relação a preços e níveis de consumo dentro da organização. Então, o único item incorreto aí da 58, letra B de bola. Essas, então, foram as 8 questões que ficaram sob minha responsabilidade de passar para vocês. E ficamos, eu, o Wendel e o Alub, à disposição de vocês, ajudando aí vocês com os recursos, enfim. Desejo toda a sorte do mundo e que vocês consigam realizar os seus sonhos. Até mais, tudo de bom.